Que vergonha, hein? Que vergonha. Não estou falando do jogo, não estou falando nada disso. Vergonha esse planejamento que acha normal deixar para o ano começar só em abril, em março, final de março. Vergonha. Uma vergonha de quem está fazendo esse planejamento. Uma vergonha de quem não conseguiu prever a saída do Arthur Jorge e já correr atrás de profissional lá em dezembro. Vergonha para vocês. Não é porque foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, que não vai ser cobrado. Vergonha a falta de planejamento de vocês. Torcedor do Botafogo, principalmente o que foi nessa chuvarada lá para Belém, tá de parabéns. Os jogadores, forma física totalmente incipiente, começaram uma temporada agora, não dá nem para cobrar em termos de forma física, dá para cobrar em termos de forma técnica, né? E nisso eu preciso dizer, Vitória, não desista. Não desista, porque o Lucas Halter é isso aí. Ele teve envolvimento direto em pelo menos 2 gols e esteve envolvido em 3 gols da equipe do Flamengo. Então, Vitória, nem pense em desistir. Eu gostaria de saber quem é que conta com um cara desse para o início de temporada. Para o início de temporada, mesmo que seja um amistoso valendo taça em Belém do Pará, contar com um cara desse é brincadeira. Ah, mas contra o Fluminense fez um jogo razoável, você também falou, eu falei mesmo. Ou seja, eu fico mais preocupado, se eu fosse torcedor do Fluminense eu ficaria mais preocupado ainda. Porque o Fluminense conseguiu perder para um time que eu confesso a vocês, não vi, vi relances do jogo, assim, poucos lances, vi os primeiros minutos e tal, tô aqui também relaxando, tirando minhas férias, né, também mereço, né. Maicão tirou na semana passada, agora sou eu tirando minhas férias, tô aqui no quartinho de hotel rapidinho, dei uma pausa para gravar para vocês aqui. Agora, beleza, forma física ainda incipiente, ainda na fase inicial, tudo isso a gente entende. Sem inteligência para mudar uma situação de jogo, você olha para o banco de reservas, você vê o Carlos Leiria, tudo isso a gente entende. Agora, eu não vou aqui colocar a culpa no Carlos Leiria. Não posso fazer isso. O Carlos Leiria tinha a culpa naquele time medonho que perdia para Sampaio Correia, para Maricá, para sei lá mais quem, Volta Redonda. Esse time, o Carlos Leiria tinha culpa. Agora, esse time de hoje, o Carlos Leiria quase nem treinou. E o time não tinha a menor condição, ainda mais debaixo de chuva, que piorou a situação do Botafogo, já era ruim. E aí a gente viu assim, o Botafogo tem jogadores melhores do que o Flamengo, mas a gente viu como faz diferença você ter a palavra é essa, planejamento. Planejamento. Não é que o Flamengo agora ganhou a Supercopa, pronto, agora vai tirar onda o ano inteiro e tal. Enfim, é uma taça de um torneio, na verdade, de um jogo. É uma taça de um amistoso. Mas é taça. E o Botafogo perdeu a taça. Tá? Isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. É claro que não é por conta... E eu dizia, nem se o Botafogo ganhar, a gente pode achar que tá tudo bem. Não, olha só, tá vendo? Esse time foi capaz de ganhar de um Flamengo que voltou de férias também há pouco tempo, ganhou do Fluminense. Não, a gente não pode achar que tá tudo bem, nem com a vitória. Com a derrota do jeito que foi, sinceramente, é um tapa na cara de quem tá organizando essa temporada. E aí, vão acordar? Vão começar a levar a sério? Porque beleza, o Lyon já tá com treinador. Pronto, o problema era dar atenção para o Lyon, que precisava de treinador, o Paulo Fonseca já está lá, agora a gente precisa aqui. Não dá para levar na moda caramba do jeito que vocês estão levando. Não, vai de qualquer jeito mesmo, treina vocês sozinhos aí, o Carlos de Leiria vai treinando o time B, e vocês também, né, vai de qualquer jeito. Para ganhar do Fluminense dá. Ou seja, a situação do Fluminense é desesperadora. Para ganhar do Fluminense dá. Agora, para ganhar de um clube de frente, de ponta de campeonato, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, dá não.
Não dá, não. E não dá para ganhar do Racing, não. Me desculpa, desse jeito aí, sem treinador, sem os reforços, não dá para ganhar do Racing, não. Ah, mas pô, vai ter treinamento até lá. Tá, mas quem é que vai treinar? É o pobre do Carlos Leiria que vai treinar esse time? Porque eu repito, contra equipes medíocres, funciona. Aconteceu algum problema aí. Contra equipes medíocres, funciona. Contra equipes competitivas, não vai funcionar. Ah, vamos botar o Carlos Leiria, vai treinando e tal. Beleza. Ok. Aí chega numa situação em que você começa perdendo por 2-0 com 20 minutos, o que o Carlos Leiria vai fazer? Absolutamente nada. Por quê? Porque não conhece o elenco e ele olha para o banco, ele sabe que não tem ali nenhum jogador muito capaz de mudar a história da partida. Né? Então assim, eu sinceramente, o John Textor não deu a menor importância para esse jogo. A expectativa do torcedor estava inversamente proporcional à do gestor. Eu vou dizer para você, eu nem assisti, o que eu falei para você, vi lances assim, tô ali na piscina, olhei e tal, e 2-0, tô fora. E peguei e fui olhando assim a análise, né? Sinceramente, eu não ia perder meu precioso tempo com um jogo que o próprio gestor não está dando atenção, porque ele colocar um time sem comando e sem reforços em campo contra Palmeiras, Flamengo, Internacional e São Paulo, ele quer perder. Ele quer perder. E aí a gente precisa dizer, né? Quando você tem um jogador como o Lucas Alter no elenco, você coloca tudo a perder. Porque é um cara que já no ano passado demonstrou que não tinha a menor condição de ser reserva do Botafogo. Quando ele entrava era um problema. Era um problema. Só a presença dele era um problema. Um jogador extremamente inseguro, um jogador que não tem a menor condição de jogar num time grande porque não tem ideia da responsabilidade que é isso. Você dá um carrinho deslizando o campo todo molhado. Ah, vamos discutir se foi pênalti ou não. Irmão, foi pênalti. O cara é imprudente. O cara é imprudente. Ele sai deslizando num gramado todo molhado, qualquer toque ali, o cara em direção ao gol, ele vai cair, é letal. É letal, né? E aí a falta de noção, no segundo gol, a falta de posicionamento, erros básicos de marcação. Todos os 3 gols tem o senhor Lucas Alter envolvido. E aí eu reitero aqui, por favor, vitória da Bahia. Não desista desse grande negócio. Não desista. É um zagueiro, para vocês, tomara que seja um zagueiro promissor. Leva para vocês, até de graça. Porque tô com medo de o Vitória não querer mais. E aí, meu amigo, empresta para Criciúma, empresta para qualquer time, porque não há condições de um cara como esse ser jogador do Botafogo. Não há a menor condição. Perdeu um jogo de uma forma muito mais branda do que poderia perder. Os caras simplesmente poderiam ter tirado o 4-1 do ano passado. Tá? Poderiam ter tirado o 4-1 do ano passado e aí a zoeira toda fica com prazo de validade. Então assim, uma derrota, confesso a vocês, era esperada, faz parte de qualquer jogo de futebol. Você pode ganhar, você pode perder. Agora, eu confesso que foi um choque de realidade muito bom para que essa diretoria possa acordar. Tapa na cara, assim, para que possa acordar e ver que se jogar com o Racing, com esses jogadores treinados pelo Carlos Leiria, vai passar vergonha, tá? Não passou vergonha hoje porque, enfim, estava todo mundo já cansado, o campo molhado e tal, ficou um 3-1, ficou muito barato. Ah, mas teve bola na trave, etc e tal, tal. Amigo, quando você começa a perder num jogo que em tese é uma decisão, que na verdade eu sempre falo aqui, é a abertura da temporada, né? Vale taça. Se vale taça, você tem que jogar sério. Agora, com o Lucas Alter não adianta nem o Barbosa jogar sério, porque você tem sempre alguém para te vender ali. Tá? Essa é que é a verdade. Então, eu estou esperando que depois desse resultado, que para mim é uma vergonha, para mim é um vexame, tá? Você perder da forma que foi para um adversário direto seu, para mim é uma vergonha, para mim é um vexame.
Ah, mas não vale nada, etc e tal. É a camisa do Botafogo em campo. Eu já estava me incomodando com as derrotas no Campeonato Carioca, que esse que não vale nada mesmo, porque essa tal de Supercopa ainda vale dinheiro, né? Ainda tem um dinheirinho ali, bom, que todo mundo bota no bolso, principalmente quem transmite o jogo, né? Dava para chamar de Copa Globo, né? É a única interessada. O Campeonato Carioca não vale nada mesmo, né? E eu já estava incomodado com esse bando de derrota aí para time horroroso do Botafogo B, né, comandado pelo Carlos Leiria. Imagine se eu não vou me incomodar. Uma derrota para um time da mesma cidade valendo uma taça, seja ela qual for. Pode ser até Taça Rio, né? É lógico que eu vou me incomodar. E vou me incomodar mais ainda se a diferença for muito grande. Eu tenho certeza que os torcedores do Fluminense ficaram extremamente incomodados com a derrota para o Botafogo. E agora vão ficar ainda mais. Da mesma forma, eu estou incomodado e exijo uma resposta imediata dessa diretoria do Botafogo. John Textor já resolveu o problema do Lyon, não já resolveu? Agora está na hora de resolver o problema do Botafogo. Tairo Arruda, você é CEO do Botafogo, você precisa ter alguma autonomia para fazer alguma coisa pelo Botafogo no que diz respeito a acelerar o passo para reforços. Já perdeu a Supercopa do Brasil, mas o torcedor do Botafogo, eu tenho certeza, ele quer ganhar a Recopa. A Recopa, essa não dá para perder. É um torneio internacional, é um torneio importante, são 2 jogos, e a gente vai jogar contra um time que é inferior. Não só tecnicamente, como financeiramente, economicamente. Agora, o treinador dele está lá, né? O time dele está sendo montado. Até agora, não tenho perspectiva de que o Botafogo tenha treinador para essa partida da Recopa, já que a temporada só começa em março. A Supercopa do Brasil eu consigo até relevar. Falar que não vale nada, que isso e aquilo, aquilo outro, eu consigo até relevar. Agora, falar que a Recopa não vale nada, aí eu já acho demais. Aí eu já acho uma extrema falta de respeito com a camisa do Botafogo, com a tradição do Botafogo e com tudo que foi construído aqui. É o nome do Botafogo que está em jogo na América do Sul. Então, ó, a Supercopa Rei da Globo já passou. A Recopa é importante. A Recopa tem que vir para General Severiano. Acordem, ou vocês vão começar a ter a torcida totalmente desconfiada de todo o processo de início e final de ciclo. Porque não dá para levar da maneira que está sendo levada, não. Tá? Vamos acordar. O torcedor confia, é claro que confia. Afinal de contas, tem muito crédito. É o atual campeão da América. Perder a Supercopa do Brasil e ganhar a Libertadores da América de novo, ninguém vai lembrar da Supercopa do Brasil. Agora, perder uma Recopa, que está na mão do Botafogo. São 2 jogos contra uma equipe que é uma equipe com muita garra, mas tecnicamente, repito, é inferior. Socioeconomicamente, é inferior. Então o Botafogo tem um mapeamento para fazer todo o escaneamento de reforços e o dinheiro para chegar e trazer o reforço. Coisa que o Racing não tem. Não é possível que o Botafogo vai ficar moscando como ficou, esperando alguma coisa acontecer para reforçar o elenco e trazer um treinador. Então acho que já deu. Carlos Leiria fez o que tinha que ser feito. Nada. Porque ele não tem condição de fazer absolutamente nada. Ele não é treinador para o Botafogo. E os jogadores que estão aí, nenhuma crítica aos jogadores que estão aí. Não posso nem cobrar do Arthur. Campo pesado, primeiro jogo dele. Não posso nem cobrar o John nos gols que ele tomou. Enfim, não posso cobrar ninguém início de temporada. É como se o Botafogo tivesse perdido na 3ª rodada do Campeonato Carioca num clássico para o Flamengo. Né? É como se fosse isso. Só que agora valeu taça. Agora, Lucas Alter, fora para ontem. Realizem liguem hoje para o pessoal do Vitória para acertar essa transferência hoje. E não vai fazer doce, não. Se quiser de graça, leva esse cara de graça. Porque esse cara conseguiu quase colocar o nome do Botafogo no ridículo no jogo de hoje. Acordem antes que seja tarde demais e vocês percam o apoio da torcida, que é o que sustenta o Botafogo.
que é o que mantém o Botafogo vivo até hoje. Fico por aqui. John Textor, você não ligou para isso? Também não sou eu que vou dar atenção para esse negócio aí. Agora, a temporada já começou. Foi o gongo tocando. Ó, o que você tem não é suficiente. É o aviso, tá? É muito bom, tem jogador muito bom, mas do jeito que tá, não é suficiente, tá? Um monte de pedras preciosas juntas não formam um castelo. Você precisa do engenheiro, você precisa do pedreiro, do mestre de obra para fazer o castelo se tornar um castelo. Não é um bando de pedras maravilhosas de madeira, o material de construção tudo jogado ali da melhor qualidade. Não formam uma casa sozinhos. Da mesma forma, jogadores bons não formam um time se não houver um engenheiro. Tá na hora. Aliás, já passou da hora.